Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Que bom que você está aqui. E hoje o nosso vídeo vai ser mais dinâmico, tá? Eu trouxe alguns elementos que fazem parte da minha rotina na minha salinha terapêutica e que vai ajudar com certeza vocês a compreenderem melhor tudo que eu vou trazer aqui, tá? Vou tentar ser o mais clara possível e espero realmente que vocês consigam, né, resolver a dúvida, né, dentro de vocês. Qual a diferença, né, da terapia holística para tudo que eu já conheço, para a terapia que eu já conheço? Bom, a raiz dessa pergunta, ela vai estar envolvida com o conceito de saúde. E aí eu vou explicar bem direitinho e rapidamente o porquê. Quando eu comecei a estudar, fazer a faculdade da terapia holística, eu tive que ressignificar o meu olhar sobre saúde. O que é realmente saúde, né? E aí tem essa coisa de, mas a saúde significa não estar doente. É como se a gente só relacionasse a saúde a isso, a não estar doente. Então, assim, se uma pessoa não apresenta nenhum desequilíbrio físico, nenhuma doença no campo físico, mas ela é emocionalmente doente e mentalmente doente, para o conceito antigo de saúde, isso nem era considerado, tá? Isso nem era levado em consideração, porque saúde sempre teve atrelado ao corpo físico. Tanto, né, que a terapia que eu trabalho, ela por ser recente, né, ela é mais difundida nos últimos anos aqui no Brasil e aqui no Ocidente como um todo, tá? Mas no Oriente, ela já é usada há muito tempo, tá? Muito tempo. A nossa medicina é totalmente diferente da medicina chinesa, por exemplo, tá? Que leva totalmente em conta nossas emoções, enquanto que nós ainda vivemos resquícios da medicina que dá prioridade ao corpo físico, tá? Então, assim, esse foi o primeiro impacto de quando eu entrei, assim, na faculdade e realmente comecei a entender esse universo, né? Eu comecei a entender que doença não está só atrelado ao corpo físico. Uma pessoa que não apresenta nenhum sintoma, mas ela é emocionalmente desequilibrada, ela está enferma, tá? E aí é onde tudo começa dentro da terapia holística. Holístico quer dizer todo. É o estudo, é a análise do todo. E aí, aqui a gente está vendo um corpinho físico, né? Um corpinho físico. E esse todo não quer dizer todos os órgãos. O todo do holístico quer dizer o todo do ser. Então, esse ser que tem esse corpinho físico, ele tem o seu lado emocional, ele tem o seu campo mental, ele tem o seu campo espiritual, ele tem o seu campo energético e sucessivamente, né? Nós somos compostos de várias áreas que são integradas. Se uma não vai bem, ela começa a atingir outras. Hoje, né, numa experiência mais empírica, né, que é uma experiência onde você sente na própria pele, na própria vivência, a gente sabe que se a gente der muita ênfase a um problema, ele vai crescer na nossa mente e automaticamente ele pode gerar uma dor de cabeça. Isso é o emocional atingindo o campo físico. Isso demonstra o quanto tudo está atrelado. E aí, a terapia holística, ela é o estudo desse todo. Quando um cliente chega na minha sala, ele traz uma problemática e ele acha que já sabe a origem,
Então, assim, eu tô com um problema tal e vem de tal coisa. E aí, quando a gente começa a analisar a fundo todo o histórico, todo o caso que gerou a problemática, ele descobre que a origem já está em outro lugar. E é onde tudo começa para a mudança. Porque para a saúde chegar, você precisa tocar no cerne da questão, né? Você precisa chegar na origem de toda a problemática. Então, assim, eu acredito que 99 dos meus clientes que chegam com uma problemática, eles saem surpresos no sentido de descobrir que ele é mais profundo, ele é mais do que ele aprendeu que era, entende? Dentro desse conceito de saúde. Eu trouxe esse livro para que vocês percebessem que todos nós temos esse campo áurico. Quando você ouvir falar em aura, tá? Seja através de mim, seja através de outros profissionais, aura é esse círculo luminoso que tem à nossa volta, tá? Aqui tá colorido porque ele é cheio de camadinhas. Eu posso explicar num próximo vídeo, porque a aura tem muita informação para trazer, mas o que vocês precisam saber é tudo que vocês sentem, tudo que vocês pensam, tudo que vocês falam fica armazenado nesse campo, tá? Então, às vezes, você está atraindo uma questão para a sua vida que conscientemente você já resolveu, na sua mente está resolvido, você acha que está, mas o desequilíbrio ainda está nesse campo, tá? Ficou armazenado aqui, não foi curado da forma que deveria e ainda está reverberando. Como você é um campo de atração, você acaba atraindo novamente aquela mesma situação para você, tá? Mas aqui é outra questão. Eu trouxe porque assim, aqui esse bonequinho representa o nosso campo físico, tá? Mas a gente tem que entender que dentro da terapia holística, e aí é um outro ponto que difere das outras terapias, a gente faz o estudo disso daqui, tá? A análise disso daqui. E por mais que as pessoas não entendam a teoria sobre isso aqui, a vida delas, a solução e, enfim, tudo que elas precisam resolver tem a ver com esse campo, tá? Mas, como eu falei, eu posso trazer mais à frente a explicação sobre a aura. Tem um outro livro aqui que fala, que tem como título, né? A doença como caminho. A doença como caminho no sentido de nos simbolizar o que está acontecendo. Então, assim, se eu estou preocupada com um problema que eu criei na minha mente, porque o futuro ele ainda não existe, né? Se eu estou preocupada com um problema que só existe na minha mente, dependendo da força que eu for dando a ele, o meu campo mental ele começa a ficar bloqueado, tá? Ele começa a ficar bloqueado. E aí começa a atingir o corpo físico, gerando uma dor de cabeça. Então, onde é que a doença entra como um símbolo, né? Como um caminho? Na medida que nos aponta qual é a problemática, tá? Porque eu tô aqui explicando a origem dessa suposta dor de cabeça que eu tô dando como exemplo, mas isso passa muito despercebido no dia a dia. Às vezes a tua dor de cabeça tá totalmente atrelada a um boleto, tá totalmente atrelada a uma desavença familiar, totalmente atrelada a algo que você quer expor e você não consegue falar porque você tem vergonha, porque você tem medo. E aí já começa a bloquear aqui também, ó. Essa área aqui, todos os órgãos começam a ser atingidos, baixa sua imunidade, você tem uma gripe. As coisas não estão desconectadas, é importante que vocês entendam. Tudo que vocês sentem geram uma doença, tá? Tudo que vocês sentem negativamente, se não cortada a tempo, certo? De você, opa, percebi isso aqui, caí na real, tô consciente disso. Enquanto se vive no automático, você gera doença
no seu campo físico e você acha que ela veio externa a você, que não tem nada a ver com você, que você só pegou uma doença de alguém e pronto. Se você atraiu isso para o seu campo, lembra daquele campinho que eu mostrei ainda agora, todo amarelinho aqui, ó? Você é um ponto de atração para o que você considera bom ou ruim, tá? Vai depender do que você tá emanando, do que você tá gastando sua energia, tá bom? Acho que até aqui já deu para compreender que a diferença da terapia holística para terapias que nascem nessa vertente da medicina tradicional é que na medicina tradicional é analisado o corpo físico, tá bom? O que foi e é incrível, porque a anatomia humana física é incrível e graças a todos esses estudos nós temos cirurgias, nós temos, tantas maravilhas que a medicina tradicional nos trouxe, tá? E o que, entre aspas, ela não conseguiu dar conta é exatamente o que cai na terapia holística, tá? Que a análise do todo. Até onde uma emoção gerou uma doença. Até onde essa emoção ou esse pensamento está trazendo para mim novamente aquelas situações que eu não gosto de viver na minha vida. Até onde o que eu sinto traz a escassez para a minha vida. Qual foi o meu histórico familiar sobre isso? E aí a gente entra em mais um ponto, né? Pelo menos assim, em relação ao meu trabalho. É importante que vocês saibam que a terapia holística, nela existem várias técnicas dentro, tá? Então, assim, nem todo terapeuta holístico, ele vai trabalhar com as mesmas ferramentas, certo? Com as mesmas técnicas. Eu acho que a mais famosa pelo tempo que já vem, né, repercutindo aqui no Brasil, por exemplo, é a acupuntura. E eu não trabalho com a acupuntura, por exemplo, entende? O meu trabalho, ele tá mais no campo energético do que necessariamente mexer ali no campo físico, como a acupuntura necessita, né? Achar determinados pontos do corpo físico. Mas, enfim, é só para exemplificar, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque uma das técnicas que eu utilizo no meu trabalho é a visão da constelação familiar. Tá? Eu trouxe algumas familhinhas aqui, tá? Alguns bonequinhos, meus amiguinhos de trabalho, para exemplificar sobre isso. Existe uma linha que fala sobre você... Deixa eu retirar os bonequinhos, alguns aqui, e aí eu consigo demonstrar melhor aqui, tá? Isso aqui é um grupinho familiar, tá? Composto de mãe, do pai, do filho mais velho, do filhinho mais novo, da filha mais nova, enfim, é um núcleozinho familiar. Tudo que esses pais ensinaram conscientemente, né, porque quiseram, ou inconscientemente, porque é uma informação que já vem dos pais deles, eles passam para esses filhos mais velhos, tá? Que automaticamente é observado por esses mais novos. Então, assim, existem padrões em toda a família que são positivos e existem padrões tóxicos e negativos. Não existem culpados, tá? Padrões, eles vêm de gerações e gerações e gerações atrás. Então, assim, por trás desses pais que geraram essa linha familiar, tem muitos mais. Tem os pais dele, os dela, os avós, os tataravós e por aí vai. É uma camada infinita. Então, assim, não há culpados para esses padrões, tá? Mas a pessoa, digamos assim, esses filhinhos mais novos aqui, que são a geração à frente dessa linha familiar, eles têm esse poder de quebrar esses antigos padrões. Assim que eles percebem, eles podem quebrar os antigos padrões, o que eles, enfim, não precisam mais levar para a vida deles e que de repente está gerando uma doença emocional.
A escassez, por exemplo, é uma temática muito profunda, eu vou falar resumidamente aqui, mas a escassez ela tem muito esse cunho familiar. Tem pessoas que escolhem não prosperar para honrar a não prosperidade da mãe, por exemplo, tá? Eu tenho clientes aqui que agem dessa forma. Então, assim, a minha mãe não teve direito a isso quando ela era viva, então eu também não quero ter. E aí, isso é trazer a vibração da escassez para a vida dela. Também tenho clientes que têm condições financeiras, mas se sentem culpados por ter, porque os pais sofreram de grande pobreza. Então, assim, muita raiz de problema do ser humano tem a ver com essa construção familiar. A nossa família tem um campo também, igual aquele campinho amarelinho que eu mostrei para vocês, que eu vou mostrar de novo, que aqui eu chamei de aura, mas pode chamar também de campo mórfico, enfim, campo, o campo elétrico da gente, magnético. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. E a nossa família também tem, tá? Então, por isso que a gente se envolve tanto, mesmo que a gente não queira, mas a gente acaba se envolvendo tanto, assim, com questões familiares, com padrões familiares. Enfim, eu desmarquei a página, que pena. Aqui. Então, esse mesmo campozinho aqui, ó, que cada ser individualmente tem, tá? Existe também um campo familiar. Então, até isso é analisado também na terapia holística, pelo menos no meu caso, que trabalho com essa técnica, tá? Nem todos os terapeutas trabalham. E aí, muita raiz familiar é descoberta. E aí, assim, muitas curas emocionais e energéticas e, enfim, se fazem a partir dessa técnica também, tá? Então, quis falar só um pouquinho dela. E para finalizar o vídeo, eu espero que tenha ficado claro para você, assim, a diferença, tá? Mas eu vou repetir de uma forma mais clara, tá? Medicina tradicional, que é o que você está acostumado, né? Se você é brasileiro, tá vendo esse vídeo, você é acostumado com a medicina tradicional, que faz o quê? Analisa o físico do ser, separadamente, tá? Então, não tem isso do ser influenciado por família ou pelo meio social que ele convive, né? Que a gente também sabe que tem um trabalho, às vezes tem trabalho que adoece a mente da gente ou o emocional da gente, tá? Não necessariamente nós estamos doentes do corpo físico, tá? Mas a mente, só você sabe como é que tá. Então, assim, nessa visão somente física, é realmente excluir essa parte emocional, excluir essa parte energética, enfim, tudo isso. Tanto que antes de estudar, né, a terapia holística, eu não conhecia a anatomia energética do ser humano. Esses pontinhos aqui fazem parte da anatomia energética, são órgãos energéticos, tá? Vou falar em outro vídeo. A aura, né, esse campo magnético que eu mostrei a vocês no livrinho, também faz parte da anatomia energética. Se você soubesse, ouvisse como é o seu corpo energético, né? Se você conseguisse ver a olho nu, você veria como você é lindo, como você é iluminado, como existe mais do que carne, do que osso. É muito lindo a visão da terapia holística, tá? E ela é bem real, tá? Não é porque você desconhece, não é porque você está acostumado com essa versão da medicina, que as outras são inválidas ou não merecem atenção ou são erradas, tá bom? Tem que expandir a consciência. A medicina física, ela é incrível. E somada a uma medicina que olha outros pontos do ser, como o emocional, como o mental, como o energético e como o espiritual, incrível. Temos aí a solução de tudo, de uma vida melhor e de tudo, tá? Então, a terapia holística, o holístico significa todo, analisar o ser como um todo. Então, quando você procura um terapeuta holístico, geralmente você está sentindo dificuldade em várias áreas da sua vida e você não sabe nem identificar. Tem clientes que chegam até mim e dizem assim, Bruna, eu estou com tanto problema que eu não sei nem por onde começar aqui a falar.
E aí a gente começa, né, a analisar toda a vida, toda a questão, e perceber qual foi a raiz, né? Né? Se aqui no desequilíbrio de algum desses órgãos energéticos, enfim, se no campo emocional, que de repente gerou os problemas, né? Da doença física e por aí vai. Então, que isso esteja muito claro no pensamento de vocês, tá bom? Nós crescemos na visão da medicina física, né? Na medicina tradicional, que olha apenas o físico. Hoje já está muito mais expandido isso, tá? Estou falando realmente da origem da coisa. Por que que a gente desconhece todo esse energético que eu estou falando, tá? E é por essa razão. Foi optado por uma medicina que olhasse apenas o lado mecânico da coisa, tá? A visão mecanicista, é esse o termo que chama, que só dá para o corpo físico, que só dá essa ênfase, essa razão para o campo físico, tá? Mas, como tudo na vida é mudança, é expansão, é evolução, estamos aí com a terapia holística vindo com tudo, inclusive nos hospitais, inclusive nos postos de saúde. Já existem técnicas holísticas. Uma outra coisa que é importante eu frisar aqui, quando você ouvir o termo terapia complementar, terapia integrativa, terapia holística, elas conversam sobre a mesma coisa, tá bom? É só um termo, mas que se encontra numa mesma coisa. Então, quando você vê, nem que seja por curiosidade, vai lá, seja nesse postinho, seja nesse hospital, e veja o que é que está oferecendo, experimente, tá? Tudo começa da experimentação. Então, assim, se você tem um problema e você sabe que não tem a ver com esse corpo físico, né? Com esse nosso avatar, mas é mais interno, é mais intenso, tem a ver com tua emoção, tem a ver com tua espiritualidade, procura um terapeuta holístico, tá bom? E marca uma sessão, pelo menos para conversar, e ver por onde começar, qual técnica vai ser melhor para você, que vai te ajudar, tá certo? Meus amores, gratidão por terem assistido até aqui. Se você não é inscrito no canal, eu tô recomeçando o meu trabalho, tá? Eu saí do Instagram recentemente, vim expor meu trabalho mais aqui no YouTube. Acho que é uma plataforma que conversa mais com o meu trabalho e comigo individualmente. Então eu tô precisando dessa força aí de vocês de inscrever no canal, dá uma olhadinha aqui na legenda também que tem outros meios de comunicação comigo, tá bom? Como o Facebook, como o meu WhatsApp de trabalho, tá certo? Para você, se ficou curioso, que quiser agendar uma sessão, quiser mais informações, tá bom? Eu tô super, super, super disponível e feliz de estar aqui, de ser útil para você, tá bom? Fiquem em paz e até o próximo vídeo.